Opa, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero tentar explicar para vocês, desmistificar essa complexidade que é de a gente entender todos esses nomes que estão surgindo nessas tendências que a gente está vendo no mundo hoje em dia, como inteligência artificial, o que que é, machine learning, deep learning, IA generativa, e como é que tudo isso tá conjunto. Então, tudo isso aí é uma coisa só. Então, eu quero tentar explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então, eu espero muito que vocês gostem. Vou tentar fazer uma maneira diferente aqui de vídeo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Então, primeiro vamos começar com o IA. O que é uma inteligência artificial? O que é essa tecnologia que a gente está vendo em todo lugar na mídia hoje em dia? Então, inteligência artificial é basicamente a gente tentar transformar e simular dentro de um computador algo que ultrapasse ou se iguale ao cérebro humano. Então, algo que se iguale ou ultrapasse a nossa capacidade de cérebro, então a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de raciocinar. E isso é uma coisa muito difícil, que exige muita tecnologia, tecnologias avançadas, porque como é que a gente vai fazer uma máquina ser capaz de raciocinar? Como é que a gente pode fazer uma máquina ser capaz de pensar em novas ideias, gerar novos conteúdos? E quando a gente pensa em inteligência, vem literalmente desse lado de poder raciocinar, desse lado de poder entender, de poder aprender, de inferir. E isso são coisas que só nós humanos éramos capazes de fazer. Mas hoje em dia a gente já vê que o computador está conseguindo fazer isso também. E isso não é nada fácil, isso é uma coisa muito difícil. Porém, quando a gente olha para toda essa cronologia da inteligência artificial, a gente vê que a inteligência artificial, já os primeiros resquícios de inteligência artificial surgiram em 1950. Então, é uma coisa que já vem nos cercando aí há décadas, mas que desde aquela antiguidade a gente nunca era muito, tinha muita pouca visibilidade, muita pouca pessoa sabia que realmente a capacidade disso, tinha ideia do que era essa tecnologia. Porém, em 1980, eles conseguiram mudar esse nome para trazer um pouco mais de visibilidade e passaram a meio que chamar na época de sistemas especializados. Isso vai ser essencial para a gente continuar a explicação do próximo tópico. Então, toda essa capacidade de aprender, essa capacidade de raciocinar, tudo isso está interligado no que a gente chama de machine learning. Do português seria aprendizado automático. E como o mesmo nome já diz, seria literalmente a máquina aprender a aprender uma coisa sozinha. Então a gente não precisa mais programar a máquina para aprender uma coisa específica. A gente literalmente lança milhões de dados para essa máquina e ela literalmente vai ser capaz de pegar todos esses dados e aprender tudo que tu passou para ela sozinho. Então a gente não precisa mais tocar. É daí que vem machine learning. Um exemplo bem simples seria eu te dar três números, uma sequência de três números: um, 2 e 3. Se eu te perguntar qual seria o próximo número, qual seria o quarto número que eu iria escrever ali, é muito difícil a gente prever. Por quê? Porque a gente tem poucos dados na tela, a gente tem poucos dados, literalmente, a gente tem três números, como é que a gente vai conseguir prever o próximo? Sobretudo, se daí a gente bota um, dois, três e um, olha, a gente já começa a pensar que talvez o próximo seja dois. Então a gente tem a princípio uma sequência, algo que tá meio que sendo uma sequência, um padrão, a gente consegue perceber. E daí sim, é literalmente aí que entra a machine learning, é identificar esses padrões em milhares de sequências de palavras, de números, de formas geométricas. Porém, a gente pode simplesmente, ao invés de botar o 2, a gente bota um 4. Bum! Quebrou toda a aplicação. Porque aí a gente tem uma quebra de sequência. Toda a sequência que antigamente a gente conhecia, que era meio que padrão para nós, surgiu um 4, surgiu uma coisa nada a ver, então não tem como a gente saber e prever o próximo número. Então, quanto mais dados a gente dá para o computador aprender, com mais acuracidade, mais confiável vai ser a resposta dele para nós. E outra coisa que machine learning é extremamente bom é na hora de identificar coisas que estão fora do padrão. O simples exemplo é desses números que eu citei. Então a gente tinha uma sequência de 1, 2, 3, 1, 2, aí surge um 4. A machine learning, essa capacidade computacional, ela consegue identificar essas coisas que estão fora de padrão e isso ajuda muito, principalmente na área da cibersegurança. Porque pensa comigo, um cliente de um banco, por exemplo, que estava todos os dias ia lá e transferia R$ 100. É um pouco semelhante, o exemplo pode ser meio aleatório, porém todos os dias ele ia lá e transferia R$ 100 e chegou um dia específico e ele transferiu R$ 1.000. Opa, alguma coisa aconteceu aí, ele não estava no padrão. Então a machine learning é excelente em descobrir coisas que estão fora do padrão. Nesse exemplo aí, foi esse dia em específico que ele transferiu R$ 1.000. Quando a gente olha para a cronologia de machine learning, onde é que ela entrou na história, então ela vem desde 2010. Já está há 14 anos aí com nós, e há 14 anos ela já vem sendo falada. Mas só agora que ela está realmente tendo essa capacidade de ter muitos dados para conseguir ter uma acuracidade, para ser cada vez mais confiável as suas respostas. E isso tudo vai ser essencial para a próxima coisa que eu vou explicar para vocês. Então, o próximo layer desse nosso diagrama seria o aprendizado profundo, conhecido também do inglês como Deep Learning.
conhecido assim porque simplesmente a gente vai estar passando a utilizar redes neurais. Mas o que são essas redes neurais? Como é que elas funcionam? O que é isso? Então, são através dessas redes neurais da Deep Learning que um computador está sendo capaz de imitar e simular o nosso cérebro, pelo menos na medida que a gente conhece até os dias de hoje. Então, Deep Learning é basicamente a gente tentar simular exatamente o formato que o nosso cérebro funciona. Mas às vezes o nosso cérebro pode ser um pouco imprevisível. A gente pode botar exatamente os mesmos inputs e a gente vai ter resultados diferentes. E a mesma coisa acontece no Deep Learning. A gente nunca pode ter 100% de acuracidade em alguma coisa. Porque, por exemplo, um estilo de vida, não sei. A gente pode dar exatamente os mesmos passos de uma vida para uma pessoa, sobretudo ela pode chegar em um lugar totalmente diferente de outro. E isso acontece também na Deep Learning, nessa área da tecnologia. E Deep Learning é exatamente a mesma coisa. Às vezes é muito complicado a gente tentar descobrir por que saiu uma coisa, uma resposta em específica, porque assim como o nosso cérebro, as redes neurais têm milhares de camadas. Então não tem como a gente decompor camada por camada para pegar exatamente o ponto exato onde mudou todo o resultado final. E todos esses avanços no mundo da inteligência artificial tá tudo interligado no que a gente conhece hoje em dia como a famosa IA generativa. O termo que eu vou falar agora pode não ser muito familiar para muitas pessoas, mas seria o termo de Foundations Models, FM. Do português a gente pode traduzir para modelos de fundação. Um exemplo de Foundations Models a gente pode citar literalmente o LLM, Large Language Model, onde a gente pega várias linguagens, a gente modela e a partir daí a gente faz previsões nessa tecnologia, onde se vir certa sequência de palavras, a gente consegue prever a próxima palavra. Um simples exemplo disso pode ser no teu teclado. Tu está digitando uma mensagem e tu tem o preenchimento automático ativado. Então tu vai estar digitando e ele vai te dar 3 opções de possíveis palavras que tu pode digitar, que tu iria digitar. Então ele está tentando prever palavras que tu poderia digitar dado o contexto que tu estava do que tu estava escrevendo. Mas a ideia de IA generativa não é simplesmente a gente pegar uma palavra e prever a próxima palavra num conjunto simples de palavras. A ideia de IA generativa é literalmente a gente conseguir prever o próximo parágrafo inteiro, conseguir prever toda a próxima fase do que vai acontecer, conseguir prever todo o próximo documento. A IA generativa é basicamente a gente prever tudo de gigante. Daí que a gente vê o grande salto exponencial que na cronologia foi em 2020 com o ChatGPT. E a gente chama todas essas tecnologias de generativas porque basicamente elas vão estar gerando novos conteúdos. Entretanto, tem muitas pessoas que falam que elas não estão gerando novos conteúdos. Elas estão apenas pegando inputs e respondendo de uma forma diferente. Sobretudo se a gente for pensar nesse quesito, a gente citando a música, por exemplo. Então, todas as músicas nenhuma música seria nova, porque basicamente seria uma recombinação de notas que já foram criadas. Então, a gente pode dizer que na IA generativa é semelhante. Sobretudo, a IA generativa sim é capaz de criar novos conteúdos. A gente pode citar alguns outros modelos, como modelos de vídeo, modelos de áudio, e entre outras várias coisas desse gênero. E, assim, com esses modelos, a gente tem o que a gente está chamando hoje de deepfakes, que a gente pode literalmente ser capaz de gerar um vídeo com uma voz de uma pessoa falando algo que ela jamais ou que nunca falou. E essa capacidade de gerar novos conteúdos e de pegar pessoas falando algo que nunca falaram, ao mesmo tempo pode ser utilizado para várias coisas boas, como criar novas paródias, gerar entretenimento e também até na medicina. Por exemplo, uma pessoa que está perdendo a voz. A gente pode simplesmente captar a voz dessa pessoa e a partir dela apenas digitando num teclado, a gente ser capaz de recriar a voz dela e escutar exatamente a mesma voz. Sobretudo, a gente também pode ver várias pessoas abusando dessas inteligências artificiais, principalmente dessa IA generativa nos dias de hoje. Então, IA generativa é literalmente a gente gerar novos conteúdos ou, em alguns casos, a gente até resumir conteúdos existentes para algo pequeno e gerenciável. E é aí que a gente vê o salto exponencial, o grande boom do ChatGPT, porque foi basicamente isso. A gente dá um grande input para ele, um texto imenso, a gente é capaz de tirar desse texto insights únicos e de uma forma totalmente resumida, uma forma gerenciável. Isso foi essencial para a gente ver essas tecnologias que estão surgindo no mundo de hoje. Então, quando a gente olha para a cronologia num geral, a gente percebe que IA já existe faz anos, desde 1950, mesmo que muitas pessoas nem sabiam da existência. Até aí, a partir daí, então, surgiu Machine Learning, Deep Learning,
E aí sim a gente começou a dar mais visibilidade, que a gente começou a realmente ter esses resultados na mão das pessoas, na mão de pessoas que eram apaixonadas por tecnologia. Então, daí em seguida veio o grande boom da IA generativa com o ChatGPT, onde todas essas tecnologias estão na mão do cliente final, do usuário final, que seria de uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia, mas que pode usufruir dessa IA. E hoje em dia a gente está vendo inteligência artificial em praticamente tudo. Então todo mundo está querendo adotar a inteligência artificial. Então quando a gente olha num diagrama completo, IA generativa é apenas uma ponta do iceberg de tamanho que é toda essa inteligência artificial, toda essa complexidade dessa tecnologia. E hoje em dia a gente está chegando num nível que a gente não consegue mais evoluir essas tecnologias de inteligência artificial porque a gente não tem mais dados, a gente já está literalmente utilizando todos os dados disponíveis no mundo, na internet, alimentando essas inteligências artificiais. Por isso que cada vez as pessoas estão cada vez mais incentivando a gente a utilizar o GPT e qualquer coisa tá ligada com IA, porque a partir daí, a gente conversando, a gente consegue gerar mais dados e cada vez melhorar mais todas essas IAs que a gente vê nos dias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo eu tentei resumir em vários pequenos pontos e especificar essa complexidade desses nomes que muita gente não entende. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!